Fala galera, com a Aleca Guimarães, que é a responsável por todos os Lollapalooza do mundo. Ela é uma referência para nós do setor de eventos. A gente vai bater um papo aqui bem gostoso, não só sobre Lollapalooza, também sobre todos os eventos aí que a Aleca tem achado dos principais eventos mundiais. Para mim é uma honra estar aqui. E muito mais legal porque a gente já é parceiro, né? Não por causa de Lola, mas se aproximando muito mais com esse crescimento nosso aqui no Brasil. Então, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Não, obrigado. Para mim que é uma honra. A Aleca muito querida, aceitou o nosso convite de prontidão aí. Então, muito importante esse bate-papo com ela. É uma referência no setor de eventos. Não tenho o que falar, assim. Obrigada. Muita credibilidade você traz pra gente. Leca, como que você começou com eventos? Com evento. Na verdade, eu brinco, né? Minha carreira, ela foi indo... Eu estava no lugar certo, na hora certa, e aproveitei as oportunidades que se apareceram, né? Porque eu entendo que hoje o lugar onde eu estou é um privilégio de ter hoje uma mulher brasileira, latina, por trás de um dos maiores marcas de festivais do mundo. Hoje eu sou diretora de festivais internacionais na C3, que é a empresa... Hoje faz parte da Live Nation, mas foi fundada por 3 Charlies, por isso que chama C3, C3 Presents, em inglês, né? Mora em Austin, Texas. E às vezes eu perco o fio da meada, mas a gente busca de novo, né? Então, hoje, o maior festival internacional que a C3 tem é o Lollapalooza, e é uma mulher brasileira que está lá. Junto com os texanos, a empresa é baseada em Austin, Texas. Eu sempre fui ligada a eventos, né? A minha formação acaba sendo de estudos, né? Eu acabo indo para moda, estudar artes plásticas, desenho industrial. Então, no começo da minha carreira profissional, eu começo mais ligada a São Paulo Fashion Week, a parte de moda. Trabalhei com o Paulo Borges anos. Sim. Foi na época que eu trabalhei com o Paulo Borges, com o Gustavo, que era um dos sócios da Luminosidade, que é a empresa dele. A gente montou a Collab, que foi até um dos projetos de ponta, foi o Oi Moda, que virou uma plataforma para a Oi, assim que a Oi começou a entrar em telefonia e patrocinar eventos. Então, minhas primeiras experiências é ali. Depois eu vou até para uma coisa de turismo, né, fazendo o World Travel Tourism Council no Sul, que foi um dos primeiros encontros mundiais de turismo, que é um dos setores que mais movimenta o PIB no mundo, né, Sim. Turismo. Você deve saber mais sem que dúvida. eu. Que a gente fez no Sul, né, junto que eu trabalhava para o Marcelo Frazão, na Tudo. E aí vai um pouco misturando, daí eu vou trabalhar no Shopping Cidade Jardim, que não é evento, mas é marketing. E daí é montar o lançamento do Shopping Cidade Jardim, porque eu trabalhei antes dele abrir. E um dos primeiros desafios é a campanha de lançamento, que daí a gente tem que ir atrás da Sarah Jessica Parker. A minha chefe é a Sharon Beth, uma das chefes mais bacanas que eu tenho. Eu tenho, assim, o maior respeito por ela, aprendi muito com ela. E aí, quando eu tenho que ir atrás, eu lembro que o Zé Coriema, o presidente da JHSF, fala, não, Leca, vai atrás da Sarah Jessica Parker, uma dessas brincadeiras. Eu falei, como assim, né? Vou abrir as páginas amarelas, Miss Parker, e ligar no telefone. Mas aí tem toda a história por trás, acabo chegando nela. O agente dela é o Peter Hess, que é o presidente da CAA em Nova York, e eu acabo encontrando com ele. Mal sabia eu, naquela época, quem era a CAA, que vem a ser uma das maiores agências de talentos do mundo, a Creative Artists Agency, que tem a William Morris e tem a CAA. E aí, alguns anos lá na frente, o Frazão vai para a GEL, o Marcelo Frazão, que foi meu chefe na Tudo, nesse evento de turismo. Ele vai trabalhar na GEL, que é uma empresa da Globo, da RBS, de promoção de eventos, que foi montada... Eu sempre esqueço os anos, mas foi montada nessa época porque se entende que a Globo, né, e a RBS... grupos de mídia, mas eles compravam conteúdo, né? Então, por que não produzir o próprio conteúdo que você vende? Sim. E daí você conseguiu, patrocinador, ter toda essa convergência. E aí eles abrem a GEL, eles fundam a GEL, a RBS e a Globo, e aí é quando o Frazão me chama para tocar o primeiro evento, porque a gente já tinha essa relação, eu conhecia muito ele, gostava, né? Foi um ótimo chefe que eu tive na Tudo. E aí ele me chama para a GEL, já existia essa relação que eu tinha com a CAA, o Eminem, que foi o Efron Rocks, que foi no Jockey, era o artista, era a CAA, então juntou meio que o Lé com o CRE, e daí eu vou trabalhar na GEL, fazer o Eminem, no FM Rocks, que foi o NRD, que é do Pharrell Williams, sim, Marcelo D2, Zé Gon e o Eminem. O show foi uma catástrofe, porque choveu, o palco pegou fogo, deu um monte de coisa errada. A gente tinha contratado o tal do Cobra Coral, que para de chover, não para de chover nada. E aí foi o primeiro, mas mesmo assim o Eminem tocou e foi um sucesso com todas as condições, porque o cara assumiu mesmo, ele se dedicou aos fãs. E aí
Continuo na GEL, chego a sair, ir para Nova York e voltar quando a GEL assina o contrato com o Lollapalooza. E daí eles me chamam de volta, o Frazão me chama de volta para a GEL para tocar o Lola no Brasil. Aí eu fiz... Que ano isso? Isso em 2000... Eles me chamam de volta em 2011, o primeiro Lola no Brasil é em 2012, a GEL faz 2012, 2013... Aí teve aquele acidente em Santa Maria, eu sempre esqueço, da boate, no Sul. E aí é quando a Globo começa a questionar. Fala, peraí, tem muito liability, né? Tem muito risco o evento ao vivo. Então, não sei se eles querem entrar nessa seara, começam a me questionar. Decidem fechar a GEL, porque realmente não virou o negócio que eles imaginavam. Aí, em 2013, que é quando começa a fechar a GEL, eu saio, né? Uma das últimas ali, ajudar a apagar a luz. Muito triste. A gente já sócio com a C3, eu saio, a C3 assume o contrato com a T4F. Eu não tinha vontade, na época, de trabalhar na T4F, vou trabalhar na Vice, fazendo um projeto que era o Skull Factory, o Budget Hotel da Copa, alguns projetos para a Ambev dentro da Vice, mas eram freelance. E aí, em 2014, quando o primeiro ano que a C3 faz o Lola com a T4F, os Charlies da C3 me chamam e falam, poxa, Leca, topa mudar para Austin, ajudar a gente. Eles começam a crescer com o Lola na América do Sul, já tinha o Chile. 2013 isso. Isso de 2013 para 2014. Tá. Em 2014 é o primeiro ano na Argentina, eles precisam de alguém que fale a língua, que entenda economia e tudo mais, é quando eles me chamam. E daí eles me levam em 2014 para Austin, e o resto, né, daí a gente foi adicionando Lolas, né. Aí, em 2015, daí já tinha Chile, Argentina e Brasil. Em 2015, setembro de 2015, a gente lança o Lola Berlim. 2017, Paris. 2019, Estocolmo. E esse ano, Índia, Mumbai, porque a gente é muito louco. E nisso você já estava como a diretora dos eventos internacionais? Não, eu vou para C3, na verdade é muito louco, né? A gente acha que quando o gringo, o americano, é mais estruturado, melhor. Imagina, cheguei lá em Austin, final de 2014, e sabiam que queriam me contratar, mas não sabiam o que fazer comigo. Porque eu falava português, né? Espanhol, falava a língua, entendia economia, inflação, coisa que eles nunca entenderam na vida. Agora os americanos... Agora eles estão aprendendo um pouquinho. Eles aprenderam, virou até fantasia de Halloween, né? Exato. Inflação. Exato. Mas lá eles não sabiam. Então, eu vou para a C3, não tem nem muito um cargo, assim. Eles não sabem nem que título me dá. Eu lembro que é a diretora da América do Sul. Só que daí, quando adiciona Berlim, daí vira. Isso que eu ia falar. E eu lembro assim, falei, gente, mas o que vocês querem que eu faça? Ah, a gente não sabe. Eu ficava meio perdida. Eu lembro assim, sentada... Daí um falava, não, mas olha as redes sociais. Eu falei, gente, mas eu não cresci com as redes sociais. Devia contratar uma pessoa mais nova e provavelmente mais barata para cuidar de rede social. Mas lá, por esse jeito, assim, uma empresa familiar, um jeito, assim, muito próximo de todos, né? Os Charlies muito acessíveis, sabe? Você abria a porta, você conversava. Vem até depois do crescimento ser um problema uma empresa tão horizontal, para eles poderem começar a delegar. E hoje está nessa fase, né, de reestruturação da empresa para ser sustentável mesmo com a venda para a Live Nation, ela conseguir criar oportunidade para os funcionários, porque também chega um limite que você precisa injetar dinheiro para poder crescer, né? Então, é essa fase que hoje a C3 está. Mas antes, daí eu chego até ter essas histórias, né? Deu semana sim, semana não, sentada lá na noite. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque eu dei um downgrade quando eu saí daqui para ir para lá. Falei, não, vou topar uma oportunidade. Sim. E aí, eu sentar semana sim, semana não. Eu falei, quer saber? Eu vou embora. O que eu tô fazendo aqui? É Texas, e era difícil fazer amiga. As pessoas, o social não é tão fácil. Aquela coisa do americano. Eu falava pra minha amiga, vamos jantar lá? Deixa eu ver minha agenda. A terça-feira que vem, às 7h25. E no Texas deve ser mais, né? Mais ainda. É bem um americanão mesmo. Não existe aquela coisa de brasileiro, tipo, passa em casa mais tarde, vamos jantar. Saindo do trabalho, tipo, vamos jantar. Cerveja. Peraí, deixa eu olhar minha agenda. Eu falo, gente, eu sei nem se eu tô viva semana que vem, né? Mas tá bom. Então, eu não me adaptei muito fácil, foi difícil no começo, até um dia que eu entro na sala dos 3 Charlies, o meu chefe direto era o Charlie Walker. Um dia eu entro na sala do Charlie Walker e falo, por que você me contratou? E aí ele vira, numa boa, né? Porque tem essa liberdade lá. Ele falou assim, não sei também, mas espera aí que eu vou chamar mais 3 pessoas na sala que vão me ajudar a resolver. Eu falei, olha, se você me contratou para isso, eu acho que você contratou a pessoa errada para cuidar de rede social. Sim. Mas esse tempo que eu fiquei lá, os 3 meses, olhando para cá, para lá, procurando, fuçando nas coisas, eu falei, olha, mas se você quiser que eu faça isso, que é organizar desde a parte do P&L, a produção, o planejamento, todas essas novas sociedades, olhar a fundo, eu topo. Dele, nossa, isso é interessante, a gente não tem ninguém que faz isso aqui, porque a gente foi indo. Eu falei, então ótimo. E aí,
eu comecei a fazer um trabalho que ninguém fazia, daí aquela coisa, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu virei, né? Eu comecei a gerar muita receita para eles, de começar a olhar, começar a entender os negócios e tal. Gerar novos negócios, desde licenciamento ou com parcerias. E aí eu fui crescendo, ele falou, não, então você é a nossa diretora de festivais internacionais. Então foi bem assim, né? E daí desde final de 2015, depois do Lola de Berlim, eu virei a diretora de festivais internacionais. O que foi rápido, ele falou, não sei, né? Ele sempre, eu brinco, né? Eu falo inglês porque inglês faz sentido, eu falo português. Eu brinco que, né, eles te dão muita rope, se você vai hang or climb, it's up to you, né? Eles dão muita corda para você, ou você vai se enforcar ou você vai subir. Você desenvolve. Mas eles dão muita autonomia na C3 para você realmente tentar, errar, acertar. Então, isso pro meu estilo sempre foi muito legal. E eu nunca tive receio de perguntar, né? Eu sempre brinco uma frase, eu prefiro parecer burro uma vez do que ser ignorante para sempre. Então, eu sempre perguntei muito. E eu acho que esse jeito deu muito certo com eles e eu consegui aprender muito com eles para poder crescer rápido numa estrutura americana, assim. Sim. Não, bom demais. Se deixar, eu vou falando. Não, mas por favor, mas esse é o objetivo, de forma alguma, tá muito bom. A C3 está com interesse em expandir eventos no Brasil, São Paulo. Sim. Principalmente São Paulo, quando a gente fala aqui, mas Brasil todo, se você quiser também falar de América do Sul. Não, Sempre é porque o Lollapalooza é, de fato, é inegável, uma marca extremamente consolidada em São Paulo. O Lollapalooza, eu falo muitos outros, eu falo, antes do Lollapalooza soltar a line, a gente sabe que 80% do público já tá lá. Aí tem os outros 20% que vai mudando um pouco ano após ano por causa do line-up. Mas os Lollers, né, que chamam, uma coisa assim. Pessoal que é fã do Lola e quer ir no Lola de tudo que é jeito, assim. E esse é o sonho, né? E ter essa comunidade é o sonho de qualquer festival. Eu brinco, né, que... Brinco não, isso é sério. Mas, assim, você promover show é muito diferente de você promover festival. Festival, você está no mercado de marca. Você está criando uma marca que tem que ser perene, independente dos artistas. Quando você está anunciando um show, Taylor Swift, você vai anunciar o Taylor Swift. Quem é fã da Taylor Swift, ou U2, ou Madonna, vai comprar o ingresso e vai no show. Tanto que a gente brinca, né? Esses 20% do que vai comprar pelo line-up é que nem nesse ano. A gente tinha o Blink, então a minha geração queria só pelo Blink. Eu queria muito Blink. Comprou o ingresso. Na hora que cancelou, foram os 20 mil ingressos que não quiseram ir, que vão vir o ano que vem, porque eles vêm. Então a gente vai ver o Blink. É isso. Ainda ano que vem. Vai ter Blink ano que vem? Eles confirmaram. Quando eles cancelaram, eles confirmaram. Isso é um spoiler ou não? Não, eles meio que anunciaram mesmo. Eu vou atacar né? de jornalista, tipo, gente, seguinte, corta pra mim. A gente solta o podcast só em setembro. Tem Blink confirmado em 2024. Não, tá confirmado. Eles mesmos, né? Quando eles cancelaram, eles avisaram que nos vídeos, no Tom, ele fala até ano que vem, a gente volta. A gente não vai ficar falando porque nunca se sabe, mas essa é a ideia, né? A gente tem compromisso de trazer eles de volta e eles também. Não sei que alguma coisa aconteça. Sim. A Kardashian grávida, eu espero que ela tenha o bebê antes. Brincadeira. O Travis não viaja muito de avião, né? Esse é um ponto do Blink, não é? Eles não viajavam porque lá atrás eles tiveram um acidente de avião onde um deles morreu, então eles traumatizaram. E a gente já tentou trazer o Blink, a gente já olhou até de trazer de navio, como que faria, quantos dias levava. Então, e aí agora ele voltou a voar, acho que o primeiro foi para Europa, que ele foi. Sim. Não sei se é por causa da mulher ou não, então eles voltaram a tocar e fazer tour por causa disso, porque eles não saíam mesmo. Eu vi eles uma vez em Vegas, no Cosmopolitan, que é um dos venues que a C3 buca, porque tem uma área de cassinos que buca shows em cassinos na C3. Sim. E foi a vez que eu vi eles. Não, Blink, nosso sonho, queria eu falo, muito. Adolescentes, né? Igual Green Day. Mas mais eventos que vocês têm pensado pra cá? A C3, em 2014, foi vendida 51% para Live Nation e agora a Live Nation já comprou inteira. Então existe. E a C3 era uma promotora de festivais independentes dos Estados Unidos que entrou para a Live Nation para virar o braço de festivais. Então até festivais que a Live Nation comprou, como Bonnaroo, Music Midtown, outros festivais nos Estados Unidos, Ohana, que era deles, virou C3. Acabou, os funcionários que eram deles viraram C3. Da mesma forma que a nossa área de concerts virou Live Nation, né? De touring. Então teve essa expansão, sim. Com o Lola, a gente sempre foi muito orgânico a expansão do Lola. Sempre foi um promotor local que queria levar o Lollapalooza. Aí vai a Lequinha, a equipe, né? A Jasmine, o Joe, o Wilson, fazer todo o estudo para ver se vale, né? Então,
Por exemplo, da Índia, que é o mais recente, não é um acaso, mas, por exemplo, o Michael Rapino e o Charlie Walker, que são, né, o Michael Rapino, presidente da Live Nation, o Charlie Walker, fundador da C3, foram junto com o U2, que é uma banda Live Nation, para o show do Global Citizen em Mumbai, em 2019. Aí conheceram o Ashish, que é do Book My Show, que é o nosso sócio local. O Ashish fala, olha, vocês trouxerem o Lola, a gente começa a importar equipamento, porque não existia nada, né, na Índia, na Ásia. Daí o Charlie Walker falou, ótimo, Leca, turma, vamos lá para a Índia, vamos ver se tem. A gente vai, vê, senta, vê se tem um Vênus, se é seguro, tudo mais, faz todo o nosso trabalho. Eu falei, olha, rola, então vamos fazer. Daí vai a equipe do Houston, que é de booking, atrás das bandas, começar a booker. Daí vai o processo normal. Mas a gente nunca foi assim, vamos fazer um estudo, vamos para cá, para lá. Sempre foi muito orgânico, né? Tem outros 2 que talvez a gente lance nos próximos 2 anos, que também foi assim. Chega um parceiro local querendo... Como outros também, que já quiseram, a gente foi e falou, putz, não cabe, não tem como, né? Outros países. E no outro lado, de outros festivais que não Lola, sim, a gente tem uma intenção grande de crescer na América do Sul, não só Brasil. Já tem essa parceria, porque a Rock World, que é do Rock in Rio, The Town, também faz parte da Live Nation. Então, por isso, até na hora que acaba o contrato com a T4F, que sempre foi um puta parceiro nosso, construiu... O Lola é o que é hoje, graças a todo o trabalho e dedicação do Fernando, da Francesca e toda a equipe da T4F. Mas como a empresa, né, dona da Rock Road, C3, mais sentido, marca Lollapalooza. Esse ano foi o último ano da T4F. Foi o último ano que a gente fez com eles, que foi a 10ª edição. Não 10º ano, porque tem pandemia, né? O Lola tá no Brasil desde 2012. Faz 12 anos, mas foi a 10ª edição, porque a gente perdeu 2 anos. E aí, a gente... assume com a Rock Road, que é a empresa de festivais da Live Nation no Brasil, né? E nessa junção com o Lola, a gente entra de sócio no The Town, né? Então, parte do booking, junto com o Luiz e toda a equipe deles, é a gente que faz junto com eles. Então, já começa essa expansão C3, Live Nation, Rock Road, essa parceria. E acho que a intenção é, sim, a gente crescer e criar outros produtos se existir a oportunidade, né? Acho que não só São Paulo, eu acho que existe... Eu acho que o Brasil hoje ele está num momento de que já teve lá atrás, né? Europa, outros mercados que foram emergentes. Eu acho que o Brasil é o próximo, porque eu acho que o pós-pandemia... Eu não acredito que tudo que foi criado vai sobreviver, né? Porque existe um oportunismo. Eu acho que teve muita gente que, tipo, achando que... festival dá dinheiro, vou começar a fazer um festival. Seja por ego, seja achar que é um negócio legal. Existia, ao meu ver, uma demanda reprimida que nos 3, 4 primeiros meses de 2022, ali pós-pandemia, todo aventureiro conseguiu se dar bem, mas não, o setor não é brincadeira e não é para aventureiro. O que eu acho é o seguinte, a demanda reprimida acabou. Os aventureiros, os marinheiros de primeira viagem já estão fora. E quem sabe fazer, e temos muitos que sabem fazer como você, conseguem tornar hoje o setor uma realidade em São Paulo e no Brasil. Posso falar de São Paulo, assim, um dado que a gente gosta muito de dar, porque aí o setor público tenho que olhar para os eventos de vocês e pensar o seguinte, o que eu quero para o Lollapalooza, para o The Town? Eu quero que dê o máximo de lucro possível para a empresa que está trazendo, que os artistas se alavanquem ainda mais, porque isso gera impacto turístico, econômico e renda na cidade. Geração de emprego e tudo. De 186 mil empregos de saldo positivo que São Paulo teve em 2022, então, entre contratações e demissões, São Paulo teve 186 mil positivas. 37 mil é de turismo, do setor de turismo. A gente é responsável por uma parcela muito grande da geração de emprego. E isso a gente está falando de empregos formais. Imagina os informais, imagina os informais, que é um setor que tem muito, exato. Então, assim, é um número estrondoso e está crescendo. Eu falo, desse World Travel and Tourism Council que a gente se encontra, que a gente participou, fala muito disso, né? Principalmente em lugares de muita miséria ou de muita pobreza, quando você vai para ilhas caribenhas, esses lugares paradisíacos, é só o turismo que salva, né? Então, realmente, o turismo é uma das indústrias que mais pode mudar a realidade de pessoas e movimentar a economia, né? E o que ajuda muito São Paulo, eu falo isso, é assim, além da gente ter uma rede hoteleira que é capaz de receber muita gente de fora e com eventos simultâneos, então o Lollapalooza e a Fórmula E foram no mesmo final de semana esse ano. E os 2 eventos, claro, o Lola é extremamente consolidado, porque a Fórmula E é a primeira vez, mas cabe. Sucesso cabe tranquilamente em São Paulo. Além da rede hoteleira, que é capaz de comportar um grande número de pessoas, os aeroportos,
gastronomia, etc., a gente tem 12 milhões e meio de habitantes. 23 milhões de pessoas na Grande São Paulo e 46 milhões de pessoas no estado. São Paulo se consome. Isso também facilita para os eventos, porque assim, existe poder aquisitivo, claro, a gente não vive na Suíça, existe muita desigualdade, então, claro, a gente tem pessoas com muito dinheiro e pessoas que não têm tanto dinheiro, mas de fato existe esse poder aquisitivo que gira a economia aqui também, capacidade para receber turista. Então, quando eu vou conversar com algumas marcas de fora para o evento vir, as marcas que são globalizadas, que gostam de globalizar ainda mais, eles meio que naturalmente me falam, eu olho para a América Latina, eu quero ir para São Paulo. Tipo, você já está na frente. Claro, a gente tem que se apresentar, a gente tem que mostrar o quanto que o poder público quer, etc. Mas isso é um retorno muito positivo que a gente tem, sabe? Eu acho que São Paulo, né, quando a gente fala de Lola com as bandas, né, que estão acostumadas a fazer turnê na Europa, não sei o que lá, o Lola Brasil já faz parte do calendário das bandas grandes como umas das âncoras, assim como o Rock in Rio, né, era no segundo semestre e o Lola no primeiro semestre, né, o começo da turnê e o final da turnê por causa de temperatura, né, inverno, verão, de cada um. E então isso é super importante, até na moda, na época de São Paulo Fashion Week, na época, né, antes dos anos 2000, já era a quinta semana mais importante, hoje em dia deve ser até mais, né, entre Paris, Milão, Nova York. Então São Paulo sim. E eu acho que as marcas de fora querem investir, eu acho que as bandas querem vir para a América do Sul, porque é um público novo, é um público que eles amam fazer show, é super energético. E tem essa coisa assim da iniciativa privada e das marcas patrocinadoras, parceiras, né, tudo, que realmente investem na experiência ao vivo. E eu vejo isso crescendo, até porque eu acho que na forma de consumo, ou as mídias tradicionais, você está começando a mudar um pouco a chavinha do tipo, ao invés de eu investir muito em produção da mídia tradicional, eu acabo produzindo conteúdo no meu evento e usando esse conteúdo para as mídias sociais, para as mídias tradicionais. Então, eu acho que você está dando um pouco mais de poder para o indivíduo, para ele mesmo falar da sua marca, para dar mais credibilidade. Então, a coisa de patrocínio vem crescendo muito. As ativações dos festivais, né? Exatamente. Na hora que você fala, nossa, mas como é que o Brasil vai ser o próximo? Porque você tem um problema da moeda, né? Porque você está comprando em dólar ou em euro e vendendo em real. Só que o que compensa isso é o quanto que aquilo consegue mudar o comportamento ou retornar para as marcas, ou retornar para as bandas que faz sentido. Então, eu vejo... o Brasil, São Paulo. Primeiro que eu acho que vai existir um desenvolvimento do próprio Brasil como turnê, sabe? Sair do eixo Rio-São Paulo, sair do eixo São Paulo-Porto Alegre. Você conseguir explorar outras cidades onde você consegue desenvolver. Óbvio que São Paulo sempre vai ser a âncora, sempre vai ser onde o dinheiro vai estar para rentabilizar o projeto, mas acho que existe esse caminho, né? De festivais conseguirem se desenvolver em outros lugares. Eu acho que nessa coisa dos oportunistas, dos aventureiros, eu acho que teve muita irresponsabilidade, de gente que queria fazer evento, daí corta custo no lugar errado. Na hora que você fala de festival, a gente brinca que é no mínimo 3 anos, 4 anos de investimento. Porque no primeiro ano você cria marcas, tem que investir na qualidade, na segurança, nas bandas. Daí você vai ganhando no longo prazo, diferente de um show que você anuncia, pedaço da banda, pedaço do promotor, pedaço do venue e acabou. Então eu acredito, né, que nesse boom, montes fazem, vários caem, e daí eu acho que os que fazem direitinho, fazem a lição de casa, vão sustentando. Então, eu acho que é a oportunidade de quem gosta de fazer, quem faz pelo objetivo de trazer conteúdo para a cidade, de movimentar o turismo, de aumentar a fanbase do artista, de trazer algo para o público, eu acho que é aí que está o ouro. E a gente quer. Com certeza. Eu acho que a Live Nation no mundo quer, e a gente, como C3... né, acrescendo essa parceria aqui no Brasil de fazer e ser as referências mesmo. Sim. O Lola de São Paulo é o segundo, né? Chicago é o maior. Chicago é o maior porque também porque são tem 4 data dias. Mais. Então, era isso que eu ia falar. O de Chicago são quantas e 9 pessoas? palcos. E também, em Chicago, a gente tem um terreno muito maior. Sim. Então, a gente consegue colocar 9 palcos lá, né? Desculpa. Chicago, quantas pessoas? São 115 mil por dia. 115 mil por dia. Aqui dá 102, 105, né? Nosso limite é 105. Não, e sempre dá sold out. Em 3 dias. A gente até demorou um pouco, né, para anunciar, sabendo, nossa, será que dá para crescer? Que até falando de população, por exemplo, no Chile, em Santiago, pela população ser muito menor, a gente não consegue vender para mais do que 80 mil pessoas num dia. A gente consegue adicionar um dia. Em São Paulo, eu acho que se a gente tivesse um parque, né, se você consegue 110, óbvio que tem um limite, né, para se manter seguro.
São Paulo você tem esse público, né? tem. Você tem gente aqui. Não, com certeza. Eu acho que a ideia também é criar outros tipos de, sabe, não só dos grandes, mas criar outras coisas e outros produtos que também sirvam outras classes sociais, outras comunidades também. Sem dúvida. Isso Eu é acho uma que tem coisa... espaço. E Verdade. mais ainda, com a volta da relevância... A música brasileira sempre foi super relevante, mas Sim. eu acho que hoje está existindo do público com o artista essa interação maior, assim, Sem sabe? dúvida. Dele ter prazer, dele comprar ingressos em festivais que são só músicas nacionais. Você vê o João do Rock dando sold out, um super sucesso, só com banda nacional. Exato, adoraria Então, roubar de Ribeirão Preto, João Rock. eu também acho uma ótima Roubar ideia. não, tá? A gente pode fazer em São Eu Paulo acho que também. o João Eu Rock mandei podia mensagem pra eles. viajar. Exato, É, João Rock o itinerante. João Rock podia viajar pelo Brasil, não precisava ficar só em Ribeirão. Pra ter ideia, Aí, Paulo. isso... Né, olhar pra câmera. Isso da música brasileira, o bloco de carnaval dos mais procurados em 2020 foi o do Alceu Valença. Aí, tá Você vendo? tinha a Bel, você tinha... Eu acho que em 2020 teve a Anitta, não lembro, mas eu acho que sim. E Alceu Valença era muito procurado na virada cultural desse ano, também foi sucesso. Tom Zé também foi sucesso. A gente tem muita coisa boa. Muita. E a gente vem tendo festivais mesmo que estão focando nisso. Focando na música brasileira. E tem dado muito certo, né? Eu acho também que a gente tem que ter os eventos pequenos, médios, grandes e os mega. É. Mas não só os mega, tem que ser valorizados. Isso é um trabalho que a gente tenta fazer também nas Petures. A gente tenta apoiar os eventos desde A os gente pequenos. quer ser parceiro. Até os mega. Somos, seremos mais. Mas isso eu já falei com a Leca muito, viu, gente? O que tiver de evento, Leca sabe. Não, vamos fazer. A gente tem todo o interesse do mundo em apoiar. A gente tem até vontade, coisa que a gente faz muito lá, né? De também desenvolver projetos que até revitalizam periferias e coisas, e parques que acabam ficando meio abandonados, da gente transformar aquele parque, voltar a ser Sim. um orgulho da cidade, sabe? Não virar um lugar onde acaba tendo muito... como é que fala? Mendigo, né? Gente, morador de rua e tal. Porque isso acontece nos Estados Unidos Sim, também, né? sim, O sim. Grant Park com Chicago é um super exemplo. São Francisco hoje, o que tem de homeless por exemplo, Então, são o mesmo muitos. Austin, assim, cresceu muito, pandemia e tal. Infelizmente. Então, você conseguir devolver um parque para a cidade, revitalizar o parque, porque o festival ele não vai para destruir, né? Sim. A gente vai e a gente devolve, a gente faz melhorias, coloca grama, coloca Sim. planta. Então, assim, na verdade, o festival vai para lá, mas acaba virando um investimento bom para os parques. E a gente traz também de trazer essa revitalização, sabe, para o lugar. Eu vejo Sim. o Ibirapuera sendo usado, mas eu espero que parte seja também de investimento Sim. no próprio parque, Sim, né? sim. Dessas empresas virem, mas também cuidarem, que nem a gente faz com o Zilker Park, que nem Sim. em Austin, a gente faz com o Grant Park em Chicago. O próprio Grant Park em Chicago, ele foi crescendo e virando mais depois que o Lola vai para lá mesmo, em 2004. Não, com certeza. Isso é das devolutivas que a gente, como cidade, vem pedindo para os eventos também. O The Town tem um projeto interessante que eles estão fazendo na favela Haiti, se eu não me engano é o nome, que é um projeto bacana. A prefeitura também, claro, Secretaria de Habitação, a subprefeitura está ajudando muito. Mas isso é muito, muito necessário, assim. A gente sempre fala, por exemplo, alguém quer organizar um evento, mesmo de médio porte no centro. Fala, tudo bem, mas dá um retorno ali. Você pode fazer uma benfeitoria ali pro centro. Isso é importante. Eu acho. E me fala, artista que você mais gostou de trabalhar junto nesses vários? Ah, é difícil Ou falar, alguns, assim, vai os que principais. Eu tive o privilégio, assim, né? Eu ia falar uma coisa, não sei se pode falar ao vivo, né? Mas é quase assim, eu acho que eu nasci com a bunda virada pra lua, né? Pode falar. Aqui pode falar, tranquilo. Aqui, Eu brinco, meu amigo aqui, Pedro Scooby, ele fala que a lua nasceu da bunda dele. Eu falo, mas a minha tava virada pra lua também. aqui é o seguinte, De só sorte. o que você manda cortar, a gente corta, né? Que o resto é isso mesmo. Eu tive o privilégio de trabalhar com quem eu sou super fã, né? Tipo, desde o Dave Grohl, que eu acho o máximo, assim. Pra mim, gigante. ele é uma referência. O próprio Eminem, né? Eu sou da geração, nasci em 80, então eu cresci, né? Nos anos 2000, quando eu fui fazer faculdade fora, foi o auge, né? Do Eminem, foi o auge do hip hop. Eu sou old muito school, fã. Eu né, gosto de hip pouco hop antes. old school, gosto muito. Eu lembro que da última vez que a gente encontrou, a gente falou, meu, a gente é muito old school, né? Hoje em dia tem um monte de coisa. Eu não gosto Respeito tanto. muito, Respeito, tá claro, tudo certo, vou lá, né? mas putz, eu sou old school. Então, assim, tem esse super privilégio, né? Já trabalhei com Paul McCartney, com Metallica, Sepultura. Então, você tem essa vantagem de estar ali, né? Com as pessoas que você paga mó pau. Tem uma história muito boa disso, e claro que eu não conheço nem 1% dos artistas que você conhece. Eu esqueci o nome do baixista do Metallica. Vocês lembram? É o... Não. Turrilho? Não. Não. Lars é baterista. É o É Turrilho.
Acho que sim, que ele é... Que ele é descendente de latino. O Turrilho. O Turrilho. Eu não lembrava. Mas o Bruno Covas, quando estava no hospital, com câncer, fazendo tratamento, Ele ia no Lola disfarçado, na pista. É muito legal a história. Ele soube... Tava ele e o cantor do Suicidal. Eles iam fazer um evento em São Paulo e eles souberam que o Bruno gostava de rock, gostava muito de Metallica, era fã e estava em tratamento. Pediram agenda, foram no hospital fazer uma agenda com o Bruno, deram palheta pra gente, eu tenho foto disso. Putz, sim, foi muito legal, assim, você vê, puta humildade deles, assim, nisso, sabe? Foi muito bacana. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Da mesma forma que eu tive o privilégio, né, de trabalhar com as bandas que eu acho o máximo, né? Que eu ia falar, assim, de famosos são esses, mas, assim, pra mim, ter trabalhado com o John Silva, que é um empresário do Nirvana, do Beastie Boys... do Foo Fighters, entre vários outros. Assim, meu sonho, eu lembro a primeira vez, né? Eu tenho tempo para contar a história, mas quando eu fui... Assim que eu volto para Gel, para fazer o Lola, no meu primeiro dia de trabalho, eu e o Frazão indo para LA encontrar com a turma, com a equipe do Foo Fighters para negociar eles pro primeiro Lola de 2012, né? Que foi a volta deles pro Brasil depois de um certo tempo. E eu lembro que sentando na mesa, eu era mais nova, né? Primeiro dia de trabalho, já lá no LA, em Los Angeles, no The Forum. E aí, sentada no canto da mesa, tinha um cara sentado do meu lado. E daí conversa vai, eu sou o John Silva. Eu falei, gente, você é o John Silva? Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Ele, quem você é? Eu falei, sou a Leca do Lola Brasil, prazer. Foi tipo assim. Né? Porque tem essas pessoas no backstage, né? Que não são famosas, não são públicas, mas que pra mim são as referências. São gigantes e humildes os próprios também. Charles, assim. Sim. Eu, no começo, quando eu conheci eles, o que eu aprendi, o jeito humilde de ser... E o hands-on, né, de ser mão na massa, os caras estão com radinho, essa diferença do executivo e o produtor lá é todo mundo a mesma coisa. Não tem essa diferenciação que nem tem aqui. Então tem essas pessoas. E tem bandas que eu trabalhei que eu achava o máximo, eu amava a música, que eu fui lidar e perdi totalmente o respeito. Ao mesmo tempo você tem essas, né? Desde Rolling Stones, Foo Fighters, Metallica, Sepultura. Esses gigantes que são incríveis. Sim. Né? A última vez que o Metallica veio, um amigo meu que é super fanático, um outro que faz churrasco, eles ligaram e falaram, pô, Leca, a gente queria primeiro um jantar num domingo, com a família, e era domingo, Dia das Mães, e depois do show a gente queria comer um churrasco, né? Daí do domingo eu lembro, né? De ligar para o Alex Attal, ele, como assim? Lógico, né? O restaurante nem ia abrir, eles fizeram um almoço para a família dos Metallicas, adoraram, a gente convidou a galera, os chefes que cozinharam, o Alex Attal voltou da Bahia para encontrar com eles no restaurante, no Dalvidito. Aí, num dia até o Lars foi lá no Dom, e daí no dia depois do show, eu liguei para esse amigo que tem o churrasco, que é a MG, o Marcel. Aí o Beto Lor, que é o fanático, eu falei, gente, se junta aí, me ajuda, e fizeram um churrasco pra eles. Daí o James sentou com eles, conversou. Então, assim, não tem esse lado humilde deles e serem pessoas gente como a gente, que é muito legal. Eu tenho muito respeito por isso. E se pegar pelo fã, assim, eu sou muito fã de rock, né? Rock e hip hop são os gêneros que eu mais gosto de eletrônico também. Mas Metallica e Foo Fighters têm uma coisa em comum, e esse lado humilde deles no pessoal que você conhece, pra mim reflete no palco, que é o seguinte: muito respeito com o fã, nunca vi atrasar, e aquela coisa que a gente fala, essa banda entrega o show, eles entregam, ponto. Parece que assim, olha, o que vocês querem ouvir hoje? E eles tocam num nível assim absurdo, assustador, presença de palco, fodida. Bom, eu sempre tô no bate-cabeça do Metallica, pra mexer no Metallica. A maior roda que tiver, eu vou estar no meio. Até hoje eu gosto, ninguém acredita. Eu vou dar uma palheta que eles fizeram pro Lola de Chicago, que é o Lola, a palheta, e tá escrito Metallica e Lola. Tem na minha bolsa, eu guardei algumas, vou te dar. Bom demais. Mas dá pra ver assim, você vai num show do Foo Fighters ou do Metallica, você não tem aquele problema de, e aí? Como é que vai ser? O cara tá afim de tocar hoje, tipo, ele vai fazer 40 minutos, mal falar com a gente, vai embora, ou ele vai respeitar o Brasil, mostrar que ele quer estar aqui. Não vai ser igual o Drake, né? Eu ia inclusive falar disso com você, não sei se a gente pode falar sobre, qualquer coisa que quiser depois a gente corta, mas alguns dos que você mais gostou de trabalhar, esses que você respeita hoje em dia, não só como artistas, mas acima de tudo como pessoas, o que é fantástico, porque aquela história de dê poder e dinheiro a pessoa descobrir quem ela é, então... Estamos falando de... a indústria, né? As pessoas trabalham para você, você não chega lá sozinho. Exato. E assim, existe um mundo de gente, óbvio que você tem talento, você tem tudo, mas eu acho que se você não respeita as pessoas, a arrogância,
eu não acho sustentável, Também. sabe? Eu acho que até, óbvio, tem um monte de gente que se deu muito bem, mas um dia o karma vai... Ainda que seja, não vale absolutamente tudo, né? É complicado. Mas na linha tiveram todos esses artistas e também pessoas mais do backstage que você falou. Artistas mais difíceis de trabalhar, e em especial para falar do que aconteceu no Lollapalooza desse ano, que obviamente nem a organização do Lollapalooza, vocês, nem ninguém que estava lá na montagem, que até a madrugada achava que o cara ia lá. O Drake, que eu já nunca fui muito fã, porque teve uma vez que eu acho que ele veio pro Brasil, que ele já falou mal pra caramba do Brasil, etc. Ele veio pro Rock in Pro Rio, Rock que in não Rio, foi não é? muito... Que ele deu algumas declarações, assim, bem babacas. Ele não queria fazer broadcast, também tinha um monte de coisa. Assim, que virou teve polêmicas. Sim. Isso, e assim, profissionalismo, assim, cara. Você tem seu cachê que vamos combinar. Tá longe de ser barato. E o mais engraçado é que o cara não tem o respeito de entender o seguinte: tudo que ele conquistou e que é importante pra ele, desde a representatividade que ele tem ou do tamanho que ele é no mundo, que de fato ele é grande, até os milhões e milhões na conta, é porque pessoas ouvem ele. Ele tem uma legião de fãs. E ele perdeu muito disso em Brasil, São Paulo. Eu nunca fui fã muito da música do Drake, mas eu tinha amigos e amigas que eram muito, e eles não ouvem mais. Isso foi muito... Quer dizer, né, o silver lining das coisas, das tragédias, né? Cancelou, óbvio. E a gente teve muitos cancelamentos esse ano, que não é da organização. As pessoas falam, nossa, como Lola. Gente, você acha que a gente quer? Não é, né? Foge do nosso controle, né? É a última coisa que um festival quer. Então, às vezes, até colocar na produtora do evento, falar, gente, não é... As coisas acontecem. Igual o Taylor Hawkins, né? Quem diria que o cara ia morrer 2 dias antes do show? Claro. As coisas acontecem. O Travis operou a mão. E do Drake, a gente tinha muito receio, né? Porque era mais uma em cima da hora. A gente já tinha perdido o Blink, a Willow, entre outros. E no ano anterior, a gente já tinha perdido o Headliner, né? Então, vem de de umas infelicidades aí. E aí o cara, né? A gente fica sabendo na madrugada, cancela, a gente morrendo de medo, né? Porque os fãs já estavam fazendo fila, né? Tem muita gente que vem fora de São Paulo pra vir no Lola e tudo mais. E ao invés de pegarem dos fãs caírem em cima do festival, foram em cima dele mesmo, assim. De entenderem. Então a gente teve pouquíssimo pedido de reembolso, porque as pessoas continuaram indo no show. E daí a gente tem... né, sorte, conseguiu o Skrillex com a Ludmilla. Eu acho que a gente montou uma coisa num palco que não, né, em 4 horas. É isso. E foi incrível. Igual a sorte que a gente teve também, né, o lado ruim, Taylor morrer, o lado bom, a gente conseguiu o D2 botar o Planet Hemp em eu sou fã de menos Planet de Hemp 24 Racionais. horas. E sabe o que foi o máximo? A história do Planet Hemp, que tem uma geração, né, de 18, 20 anos. É minha banda preferida nacional. Não, é o máximo. Eu sou fã de apaixonado carteirinha, por né? Planet. O D2 e o Seu Jorge, pra mim, é Deus na céu e eles na terra. E o muito legal o feedback que a gente teve depois do show deles foi que essa geração nunca tinha visto Planet Hemp ao vivo. E eles escutam a música e falam, cara, é um tesão o show. E eles ainda fizeram um show inteiro com bases das músicas do Foo Fighters. Então foi... Pra mim foi uma catarse. Chorei metade do show inteiro. E várias participações, Não, foi tipo, incrível. racionais. A gente brincou que foi a nossa versão do Super Bowl brasileiro, né? Que teve o Eminem, um monte de gente lá, o Dr. Dre. Mas até esse exemplo, por exemplo, o que eu tive de experiência com o Drake versus a experiência que eu tive com o Eminem em 2011 no FM Rocks, que pegou fogo, choveu, queimou metade do palco. Ele, pela segurança e pelas condições, ele não precisaria fazer aquele show. O palco estava lotado de água. Você olha os vídeos no Multishow... Ele teria argumento para cancelar. A gente mesmo chegou e falou, olha, se você quiser, você não precisa fazer. Tá inseguro, você pode escorregar do palco, cair. Se alguém escorrega do palco, machuca feio, né? Claro. Ou um fio sair, você tem riscos ali. Ele falou, não, quantas pessoas tem aí? Falei, 17 mil pessoas. 17 mil fãs meus, eu vou tocar pra eles. Não por vocês, mas por eles. E daí foi assim, eu falei, eu já era fã, pronto. Eu sou muito fã de Eminem. Virei mega fã, porque é isso. Não importa o quão grande você é. Claro. Importa você ter respeito por quem te colocou lá. Total. Então, Concordo muito com isso. E o Drake, nem se ele nascer mais 100 vezes, ele chega a 10% do Eminem. Ele precisa como rapper e primeiro... como pessoa. É isso que eu ia falar. Ele precisa primeiro aprender a fazer rap, né? Exato. Aquele aquilo é mumble rap, rap, o que a gente não chama de é mumble rap. aquilo. O aquilo show é é rap. ruim. Nem sei se eu podia Aquilo falar isso, é mas o rap. show é ruim. Pode falar, é horrível. Eu acho horrível. Quem pode falar assim? Pelo amor de Deus, Drake é muito ruim. Eu já achava isso antes, aí depois do Lola eu posso falar agora. Agora você vai... Antes eu não podia falar, antes eu tinha que ficar na minha. Agora eu posso falar, olha, a geração Agora você tem que Rock in curte Rio e Drake Lola. tá errado.
Drake não dá. Mas é isso, assim. E uma pena pra ele, porque todos esses cancelamentos de Super headliners pena. que tiveram, bom, são coisas, claro, primeiro muito tristes e que É. não tá na mão de ninguém. No caso do cara foi só o descaso mesmo, babaquice da parte dele. Já não tinha sido bom o show na Argentina, né? Que a gente tava lá, É. aí no Chile. Aí, o cara Faz parte. E não pôde vir. exato, ele tava na balada postando history no Instagram. Aí a galera viu o que viu, mas assim, É. ele disse que não podia vir, que teve problemas e. É. Houston, we have a problem. Que por acaso é o Houston. É. o nome dele. É complicado. E pro Lola do ano que vem, vocês têm algumas novidades em mente? Eu não posso contar nada, Não, né? não. Não, acho que a grande novidade, né? Porque é uma nova parceria, então a gente tá até nessa fase de transição. A gente já. Eu acho que tem algumas novidades. A gente anunciou as datas Sim. semana passada, né? Sim, sim. Hoje até a gente entrou em venda com o Early Bird, que a gente chama, que é a venda Blind Sale, Early Bird Pre-Sale, o nome que cada um dá, mas é a venda sem o line-up, né? Então as pessoas estão comprando porque são fãs, porque acreditam, que é o que a gente fala. Esse é o sonho de consumo de qualquer festival, de qualquer marca. Na hora que você já tem credibilidade, que os seus fãs compram pela marca do festival, pela experiência do festival. E eu acho que o Lola tem entregue, graças às parcerias comecinho da Gel, T4F. Então agora a gente vai ser um primeiro ano, né, com a Rock World, que faz o The Town e o Rock in Rio. Então a gente está nessa fase de transição, a gente já mudou o key visual do Lola, né, começou com Chicago, então a gente acha que na América do Sul a gente começa a trabalhar esse novo, que eu achei super legal. Ele é um pouco mais maduro, então traz também um público diferente para o Lola. Eu acho que a grande novidade vai ser essa experiência, eu acho que tanto a reforma de Interlagos, que a gente quer ver como que vai ficar para dar uma adaptada. Eu acho que o Lola tem uma planta legal, mas qualquer feedback ou coisa que a gente possa melhorar, sem dúvida. Eu acho que a gente tem um desafio, né, de manter... A gente já sabe que são dois festivais muito diferentes pelo conceito e pela forma como eles são consumidos, o The Town e o Lola, mas eu acho que a gente tem um desafio aí de realmente manter os DNAs, eles não competirem entre si, principalmente que é da mesma empresa, né? A gente não canibalizar. E eu acho que vai ser isso, assim, nessa parceria, né? Trazer essa experiência do Rock in Rio com a nossa experiência do C3, que são empresas diferentes, mas eu acho que elas convergem na hora que fala do fã, da experiência. Sim. A gente sempre teve como prioridade o nosso fã e o artista de ter um good time, porque a gente quer que o artista queira voltar, que as bandas queiram tocar no Lola, né? Porque a gente preenche a tarde com essas bandas, né? Que são as que trazem a credibilidade pra gente trazer coisa nova, das pessoas ouvirem, do jeito que consomem. Então, acho que a gente tem isso e né, eu acho que uma parceria nova, aquele namoro, e a gente vai aprendendo um monte de coisa nova, mas eu vejo isso. E eu acho que o Lola tá cada vez melhor por causa do fã mesmo, né? A forma, eu tendo participado desde o primeiro ano para hoje, né? No começo, que as pessoas chegavam mais 6, 7 horas, agora chegam 2 da tarde, porque querem curtir o festival, vir uma experiência de família. Conhecer Eu umas mesma. bandas novas. Exatamente. Eu lembro do Big Brother, né? Que eu falei com muito amigo do Scooby, e daí eles falavam muito, né? O Pedro contava muito das coisas. E eu lembro de vários episódios. Eu não morava aqui, mas as pessoas me mandavam, né? E eles falavam muito de Rock in Rio e Lola. E por isso mesmo, quando o The Town veio para São Paulo, todo mundo, nossa, vocês se incomodaram? Eu falei, não, a gente é parceiro, pelo contrário. Tem espaço para os dois, a gente acredita nisso. Por causa disso, eles conseguem se diferenciar nisso, né? O Lola tem essa coisa, talvez uma galera mais nova, um público um pouco diferente, a demografia um pouco diferente, é um público mais feminino, 75% mulher. Então, eu acho que tudo isso conta, né? Porque o público faz muito grande parte da experiência. E a gente é muito focado, a gente fala que a gente é um festival roots, é sobre a banda, o palco, tem várias coisas tocando ao mesmo tempo. E o Rock in Rio não, é aquela super experiência, né? Aquele mega show à noite. Mais entretenimento. Então, e eu lembro que dessas coisas do Big Brother, eles falavam disso. Eu falei, tá vendo, gente? Olha aí, que eu recebi os vídeos. Eu falei, aí, tá vendo? É bem isso mesmo. Sim. Então, a gente tem isso. Ô, Leca, e pra fechar, alguma história legal, assim, nos Estados, sei lá, Lola Índia? Lola Índia foi, assim, Conta um pouco nossa. de experiência. Lola Índia foi muito louco. Que é uma cultura completamente diferente. Completamente diferente. Aí, assim, tinha eu que era brasileira, né? Mas imagina pros americanos chegar lá e barricada de bambu, com corda. E funciona. Então, assim, quando a gente foi... A gente começou a trabalhar em 2019 na Índia, que foi essa que teve o Global Citizen com o U2 lá. Acho até que era o Joshua Tree, não lembro direito. Aí, quando a gente começa a trabalhar, vem pandemia, para tudo. Na Índia foi um dos lugares também que sofreu horrores, que nem o Brasil, com a pandemia e tal. Aí, quando a gente começa a trabalhar, voltar...
Teve vários desafios. Primeiro que tem da cultura, né, da gente se entender. Eu lembro, eu e o Joe indo para a primeira visita técnica na Índia, daí nas conversas deles mexem a cabeça assim. Daí eu falava umas coisas, eu falei, Joe, não sei se eles estão concordando ou não. Não, daí eu tive que falar, eu falei, gente, eu fico um pouco confusa, porque na hora que vocês fazem assim, eu falei assim, mas a gente não faz assim. Eu falei, E daí chegando lá, né, daí das uma das primeiras. E aí quando a gente vai com a equipe inteira gringa, a gente viaja com os nossos seguranças, operações e não sei o que lá. E chega a cultura, o clash cultural total, né? Só tinha uma saída de emergência e uma entrada, mas funciona. Eles, não, mas tá tudo bem. Mas como tudo bem, né? Daí a gente vende, literalmente, bambu, corda. Eles cobriram o evento inteiro com um negócio que chama agronete, que é inflamável, né? É flammable. E a gente falou, gente, como é que você cobre um festival inteiro com isso? Mas funciona, não pega fogo. Eles se respeitam, eles entram na fila. Então, assim, teve... não consigo lembrar, fora dessas interações que a gente fala uma coisa e entende outra, né? Esse choque cultural da gente aprender. Mas, assim, com os gringos levando eles pra lá, teve que mudar o modelo mental completamente, assim. E até das bandas. Qual que foi o público da Índia? Lá, graças a Deus, foi só 34 mil. Mas né, ainda assim, já foi grande, sem dúvida nenhuma, mas quando você olha para um lugar que tem 6 bilhões... Não, claro, a Índia é gigante. Mas assim, sim, até pela cultura, por ser um país mais fechado. Isso, para mim, foi muito... Eu acho que o Lola, quando ele viaja, que para mim é o grande pulo, assim, eu acho o sucesso do Lola, a gente é um sócio 50-50, não é um licenciamento. E a gente vai realmente para ter... E entender a cultura local. Eu acho que uma vez que você entra dentro do Lola, você sabe que vai ter um mínimo, né, de qualidade, de segurança de um Lollapalooza. Mas quando você chega, você vê a cultura, né? Na hora que você entrava da Índia, você olhar os vídeos, você vê os indianos, né? Eles, a música indianos, o Punjabi Boys que a gente trouxe, né? A Hanan, que foi que estagiou com a gente, que é de Kashmir, ajudando a gente a entender ali. Então tem essa beleza, sabe? E fora, né, eu me sinto, assim... É incrível ter participado de montar uma coisa que nunca existiu na Ásia, né? Um festival tipo Lollapalooza nunca tinha acontecido lá. Sim. Então, a gente mudou a cena musical dessa região. Vai começar a gerar festivais, outras bandas vão começar a ir. Da mesma forma como o Lola, na América do Sul, desenvolveu a América do Sul para fazer parte do calendário das bandas grandes quando elas saem em turnê. E o formato, né? Que a gente fecha Chile e Argentina no mesmo final de semana. Brasil, a gente tem um festival na Colômbia, que é o Estéreo Picnic, que são parceiros. Tem no Uruguai, que é o Assunsônico, que é o nosso mesmo sócio da Argentina. Dessa logística, né? De você conseguir uma banda, 10 dias, 5 datas, e fazer funcionar e conseguir trazer bandas que nunca tiveram oportunidade de vir tocar aqui. Então, acho que a intenção é começar a fazer isso na Ásia. Legal. Né? Porque... É um baita mercado. Um baita mercado. E vocês vão levar algo que não é comum lá nesse E você vê também, né, a coisa do sucesso do K-pop aqui. Então, você começa a ver que a internet, o jeito que essas pessoas consomem, a falta do preconceito dessa nova geração. Né? Eu brinco que é a geração unicórnio, porque daí não ofende ninguém. É uma coisa fofa, não tem sexo. Então, começa a criar mais oportunidade para isso. É verdade. Leca, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Foi o máximo. Até uma próxima. Obrigadão. Até a próxima. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, gente. Isso daí foi o Fala Galera, podcast com a Leca Guimarães, que manda no Lollapalooza do mundo. Estagiária mais bem paga.